Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma revisão rápida sobre o continente asiático. Então você tem aí, né, as características, né, do continente asiático, alguns países do continente asiático e algumas subdivisões, né? Você tem ali ao norte a Rússia, você tem na parte mais noroeste, você tem o Cazaquistão, Uzbequistão, Turmequistão, Quirguistão, Tajarquistão. Cuidado com os países que terminam com estão, né? Nem todos os países que terminam com estão são dessa região, como por exemplo ali, ó, o Afeganistão, o Paquistão não pertence àquela região, que é a região da Ásia Central. Então eles não fazem parte da área central. A Rússia vai estar na Ásia Setentrional, tá? Setentrional é a mesma coisa que a parte do norte, tá? No que está ali em roxo é o Oriente Médio, né, que pega ali a Turquia, Síria, Iraque, Israel, Líbano, Chipre, Egito, um pedaço do Egito, né, Arábia Saudita, o Catar, o Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, o Irã e o Afeganistão fazem parte do Oriente Médio. O Oriente Médio está na moda, né, nos telejornais, né, por causa principalmente de Israel, né, questão da Palestina e agora, recentemente, a questão do ataque ao Irã, né? Na parte ali ao sul e sudeste asiático, você tem o Paquistão, a Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Myanmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, Brunei, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, então o Timor-Leste, Sri Lanka, Maldivas, então são alguns países do sul e sudeste da Ásia. Já no extremo oriente você vai ter a Mongólia e basicamente a China, o Japão, Coreia do Norte e a Coreia do Sul e Taiwan. Então são alguns países do extremo oriente. Então, é o maior continente do planeta, possui 34 milhões de quilômetros quadrados, 30% das terras emersas e são divididos, né, Oriente Médio, Ásia Central, Extremo Oriente e Sul e Sudeste da Ásia e Ásia Setentrional, ok? Então tem aí um mapinha, você tem isso aí para você observar. Então, quanto ao relevo asiático, né, a principal característica do relevo asiático é a cordilheira, né, a cordilheira do Himalaia, que é onde possui, né, os maiores picos do planeta. Então tá ali, a formação ligada ao movimento convergente das placas tectônicas. O movimento convergente é aquele movimento onde as duas placas tectônicas se chocam. Então, como as duas placas tectônicas nessa área são continentais, elas são mais rígidas, elas acabam as duas se dobrando. Então, esse dobramento da placa tectônica dá a formação das montanhas, e essa é uma das maiores elevações do planeta. Então, tem a origem, né, de cadeias de montanhas, como principalmente a cadeia do Himalaia. O destaque é o Monte Everest, que é o pico, né, a ponta, né, mais alta do mundo, com 8.848 metros. Outra característica da Ásia, né, é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde se observa aí o que está de azul, né, são os limites das placas tectônicas, e onde você tem um encontro de placas tectônicas, você tem uma atividade sísmica muito intensa. Então, por isso que é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, ok? Então, essa área que está toda em rosa aí no mapinha é uma área de constantes abalos sísmicos, constantes vulcanismos por causa dessa atividade de movimentação das placas tectônicas. Então tá aí, ó. Região com intenso choque de placas tectônicas, ocorrência de frequências de terremotos, vulcões, de tsunamis, exemplo clássico de área de tectonismo instável, como aquele tsunami que teve há alguns anos atrás, onde teve lá na questão do sudeste da Ásia, que acabou causando a morte de muitas pessoas, né? Outra característica, né, dessa área do planeta é o clima e a vegetação do Oriente Médio. Então tá ali, ó, é um clima desértico, onde é quente e seco, tá? Tem chuvas escassas e irregulares e uma vegetação adaptada ao clima árido, ok? Então, o Oriente Médio ele tem 6,6 milhões de quilômetros quadrados, 15% da área, né, da Ásia,
e com 16 países independentes, tá? Então, voltando ali, ó, só para você, né, dar uma olhada nos países do Oriente Médio, para dar uma estudada, né? Para você que ainda não conhece, né, você tem alguns países que compõem o Oriente Médio, ok? Então, é só você observar aí a questão dessa divisão, que é importante, né? Principalmente está aí concentrada nos telejornais. A outra característica, né, é a população da China, né, e aquele controle do filho único. Então, hoje a população da China, né, perdeu para a população indiana superou a população chinesa, principalmente por causa da política do filho único chinês, né, onde imperava que o casal, né, os chineses, só podia ter um único filho se ele nascesse homem. Se nascesse uma menina, eles poderiam tentar e ter, né, possivelmente, né, tentar de vir um menino. Se não viesse, aí, né, teria que encerrar, não poderia tentar uma terceira vez. Se viesse, tá tranquilo. Então, é aquela demanda, né, pelo sexo masculino, né, pela população com o objetivo de ter um menino. Então, tá aí, ó, para você. É a medida implantada para controlar o crescimento populacional, né? Então, o governo é, chinês, com uma forma de controle da população, de manter o número da população numa população sadia, né? E isso gerou, né, consequências, né? Então, qual que é a principal consequência dessa política do filho único? A primeira consequência é o envelhecimento. Com a população envelhecida, as pessoas que estão nascendo não vão suprir essa população envelhecida. Então, vai afetar diretamente a aposentadoria daqui a algumas décadas. Então, onde a saúde do governo vai estar afetada pelo pouco nascimento que a população está tendo. Então, envelhecimento demográfico é acelerado impacto direto na queda da PEA. O PEA é a população economicamente ativa, que vai dos 18 aos 60 anos. Então, ou seja, é a população que trabalha, que mantém a economia girando. Podemos falar de conflitos atuais na Ásia, como por exemplo a Guerra das Coreias, né, que surgiu logo depois da divisão, né, do período da Guerra Fria, né? Então, você teve envolvimento de União Soviética, de Estados Unidos, de China. Então, foi um momento que separou, né, a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte ficou com um governo socialista e a Coreia do Sul ficou com um governo capitalista. Então, você teve essas divisões, né, entre o povo coreano. Outro conflito que você vai ter é a questão da Síria, né? Que foi um conflito originado na Primavera Árabe em 2011, né? Que foi aquele movimento de vários é, é, países ali no Oriente Médio, na África também, que para a queda de alguns ditadores, alguns governos ditatoriais. Não quer dizer que com a queda desse governo ditatorial a situação desse país melhorou. Muitos ficaram até pior, como por exemplo a Síria, a Líbia. Então outros países continuaram até com a ascensão, né, de grupos extremistas, né? Não teve vamos dizer assim, a população não saiu ganhando com isso basicamente. Então, gerou uma guerra civil, né? Presença em grupos, né? Informação como por exemplo o Estado Islâmico, que hoje é quem controla a Síria, né? Intenso fluxo de refugiados tanto para a Europa quanto o Brasil. Tem até um filme muito legal que é As Nadadoras, que mostram, né, o caso das nadadoras que saíram da Síria para ir em direção à Alemanha. Então elas atravessam, né, a questão do mar, né, e isso o bote afunda, né, porque não suportava o peso. Então quantas pessoas morreram tentando atravessar o mar para chegar na Grécia, principalmente a travessia via água. Então é uma travessia cara, né, por causa dos intermediários. Então as pessoas colocaram a vida em risco. Então teve duas imagens que ficaram famosas na época, né? É aquele menininho sírio morto na praia, né? E aquele outro menininho sírio que é resgatado dos escombros de uma casa, é colocado na ambulância e ele começa a passar a mão na cabeça dele, ele vê que ele está sangrando. Então essas duas imagens impactaram bastante, né, a comoção mundial para o conflito que ocorria na Síria.
Então, algumas características, né? A Ásia ainda é o continente mais populoso do planeta, com mais de 4,7 bilhões de habitantes, principalmente somados ali a Índia e a China, né? São os dois países mais populosos do mundo. No futuro, a África vai passar, né, essa população asiática e vai ser, né, no futuro, o continente mais populoso. Mas atualmente é a Ásia, tá? Com relação a características desses dois países, né, a Índia e a China são os países mais populosos do mundo, então está aí em destaque para você, né, a Índia que está em laranja e a China que está em verde, tá? É, outras características, né, a Ásia em especial, né, os países do Oriente Médio é responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial, né? Então a produção petrolífera nessas áreas é gigantesca, então gera uma riqueza muito grande para algum desses países, como por exemplo a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã. Então eles têm, né, poços de petróleos que abastecem o mundo inteiro. Ok, pessoal, então é isso. Obrigado, né? Até aqui. Te vejo na próxima aula. Siga, comente, deixa aí seu comentário, seu like, um coraçãozinho e até a próxima. Fui!